A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Você já tomando café, viu alguma foto e aí você pensou assim: nossa, essa foto está tão perfeita, será que alguém tirou essa foto mesmo? Aí depois você começa a descobrir que tem uma inteligência artificial por trás daquela foto. Um texto muito bem escrito e aquele texto você descobre que foi uma inteligência artificial. Eu não sei se você já está familiarizado com isso, mas a IA, ela está rondando muito mais do que a gente possa imaginar. E ela tem mudado a comunicação de uma forma e por isso a gente vai conversar com dois experts, que são João Silva e Adriano Leite, que vão trazer para a gente como que esse mundo de inteligência artificial, que a gente vai carinhosamente aqui chamar de IA, como isso tem revolucionado, no caso específico aqui da comunicação. João e Adriano, muito obrigado por estar aqui no Inovação na Veia. Eu peço que vocês se apresentem para que a gente comece esse papo. Hoje sem IA, mas quem sabe um dia a IA Sim, começa aqui a conversar junto com a gente. então, vou pegar a vaga dos mais velhos aqui, Adriano. Então, gente, eu sou João Silva, sou CEO da Duela Ventures e venho aí me relacionando com IA há bastante tempo. Tenho formação em marketing, mestrado, pós-graduado em Big Data e um mestrado inacabado com aplicação de inteligência artificial na internet. Né? Então, assim, antes de estar na Duela, tive outros negócios e um deles foi uma startup que a gente trabalhava medição de tendência de comportamento de consumo através da análise automatizada com IA de movimento na internet. Então, assim, e aí é um dado muito interessante porque meio que consegui acompanhar esse movimento como um todo e hoje a gente está trabalhando muito forte dentro da Duela aplicação prática de IA. Né? A gente teve esse boom aí nas últimas 2 semanas com o chat GPT e a gente está com startups que já estavam olhando para isso, que é super legal. Eu acho que vai ser bem rico, papo. Bom, fala Mariela, fala pessoal, eu sou o Adriano Leite, fala João também, Salve. aqui de Salvador, e eu sou hoje CPO do Smart Dash, que é uma ferramenta para o universo do marketing, em que a gente também está trabalhando com a IA, a gente também está usando o chat GPT, mas nós que trabalhamos aqui do universo do marketing, né? Então o Smart Dash é uma plataforma para auxiliar empresas de marketing, no modo geral, com uma metodologia e um processo muito bem definido para você fazer um marketing digital, vamos dizer assim, de alta qualidade. Mas a gente que está nesse universo do marketing digital, a gente sabe que a IA já está rondando aí, já faz parte do nosso universo há muito mais tempo do que o chat GPT que chegou aqui agora e está permeando, né, de uma maneira mais efusiva, né, está muito presente, muito explícito em vários lugares. E é isso. Então, esse papo eu também sinto que vai ser muito rico e que como a IA já tem impactado em nossas vidas já tem bastante tempo. E é isso. Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Bom dia a todos. Olha, como que vocês dois disseram isso, que a IA já está há tanto tempo permeando a nossa vida. Mas aonde que ela age e a gente nem sabe que ela está? O que Olha vocês só, podem falar disso? Aonde que tem IA que a gente fala assim, poxa, ali eu não sabia que era IA que estava atuando. Posso dar é, alguns exemplos. Quer vir, João? deixa eu só jogar um mais rápido, um dado que eu acho que quase ninguém conhece. Na pesquisa de mestrado, eu fui estudar IA a fundo, poucas pessoas sabem, mas 67% de toda a navegação da internet, desde 2013, é feita por robôs. Quanto? Então, assim, tá, Quantos por cento? 67%, 67%, 77? 67% 67? de toda a navegação na web já era feita por robôs 10 anos atrás. Então, assim, Poxa. e, João, o que são esses robôs? E aí são chamados chatbots ou crawlers, que são robôs que eles vão tanto buscar, analisar, organizar informação, quanto os robôs de conversação que se passam por pessoas. Né? E aí eu estou falando de 10 anos atrás. Assim. Tem muito mais para trás do que isso, mas só para a galera ter uma noção. Vai, Adriano.
Tá, de como que a gente está na... Esse dado é muito, muito relevante, viu, João? Nossa, Sim, sim. eu lembrei Muito legal. lembrei de até de uma experiência que eu tive quando eu lancei um site há anos atrás, e antes de lançar mesmo para o público, já começou a ter acesso de bots russos lá, fazendo uma varredura, um negócio muito interessante. Mas tá, falando sobre como a IA já nos permeia, a gente nem percebe. A gente recebe hoje em redes sociais, no Google, às vezes você acessa um site, vai ter um banner lá, e esse banner vai trazer para você muitos conteúdos com os quais você conversa de alguma forma, conteúdos que são interessantes. Você está passando no Instagram e de repente vem anúncios de coisas que são muito próximas à sua realidade. Isso já é, de alguma forma, a IA atuando em termos de, pô, em função do que essa pessoa curte, eu entendo quais são os conteúdos que fazem sentido para ela, e aí existe até uma estratégia de veiculação que chama-se lookalike. Eu falo, ferramenta, eu quero veicular esse anúncio aqui para pessoas que se parecem com 1%, ou seja, as 1% de pessoas mais parecidas com um certo tipo de público. Ele vai olhar, vai ver o que é que as pessoas interagem e vai entender, ok, então essa inteligência artificial que está entregando quais são os anúncios que quem recebe. Então, o que já difere muito, vou dizer assim, do modelo televisivo, em que todo mundo recebe o mesmo modelo de anúncio. Isso está até mudando, tá? A gente está até se adequando a isso. A Globoplay aí vem fortíssima nesse sentido. Inclusive o televisivo está se adequando já, né, Adriano? Perdão, João? Inclusive o televisivo ele começa a se adequar entendendo que somente a massa não existe mais, né? Hoje é cada vez mais nicho, né? É isso. Exato. É isso. Então, a IA ela já permeia a nossa realidade há muito tempo. E o próprio anunciante, ele vai e bota lá 3, 4 tipos de anúncio, e é o próprio Google ou o Facebook que vai entender qual é o que está funcionando melhor pelo seu objetivo. Então, definir, eu quero um objetivo para cliques. Botei uma imagem de um, sei lá, um prato colorido com fundo branco, ele com fundo vermelho, ele com fundo com praia e ele com fundo num castelo. Ela vai entender o que é que funciona mais, vai parar de exibir as outras e vai começar a exibir mais aquelas que foram mais reforçadas, mais clicadas. Então, é algo que já permeia a nossa realidade. Só que ela começa agora vou botar assim, a ficar mais tangível quando ela vem e traz texto, quando ela vem e traz imagem. Então, teve um boom até um pouco antes do chat GPT, até um tempo semelhante, né? De um aplicativo, de alguns, né? Que você gera uma série de avatares e desenhos de si mesmo basicamente com inteligência artificial. Então, quando ela se torna um pouco mais tangível no que diz respeito a coisas que a gente faz no dia a dia, ela começa a aparecer mais, mas ela já existe aí na nossa realidade há bastante tempo. Então, ela é aquela que eu, por exemplo, que estou indo à praia, e é uma verdade. Hoje eu estou descendo, estou aqui em São Paulo, vou para Maresias e fui pesquisar biquíni. É por isso que não para de chegar biquíni para mim, né? Exatamente, E é porque exatamente. eu fiz uma pesquisa num dia. E aí, eu estou fazendo essa brincadeira, mas não é algo que aconteceu, mas é porque, para mostrar assim, isso já está há muito tempo. É aquela coisa assim, por que eu fiz aquela pesquisa e não parou de chegar para mim a respeito daquilo? Né? Por que eu falei alguma coisa e começou a aparecer aquele anúncio para mim? Tem uma querida IA por trás que está nesse mercado há muito tempo. Agora a gente está entendendo que é ela quem faz esse trabalho. Agora eu queria que vocês falassem mais a respeito, já que ela já está há tanto tempo, quais são as evoluções da IA ultimamente? Boa, boa. Eu acho que o de mais novo que a gente pode falar, o ChatGPT por si só já é uma grande boom, né? Os caras, em tese, eles estavam no nada, né? E aí, para quem está só ouvindo a gente, eu estou fazendo entre aspas aqui com as mãos, veio do nada, mas não é do nada, mas explodiu aí nas últimas semanas. Teve uma oferta de 29 bi, né, Adriano? E a gente teve recentemente uma outra agora que está rodando dentro da aplicação do Discord, não sei se todos conhecem, mas é um sistema que geralmente a galera gamer usava muito para organizar times para competir e que na pandemia começou muito a ser usado por empresas para organizar trabalho remoto. O Discord, né, Ah, João? o Discord. E aí surgiu uma aplicação do Discord, e aí eu vou dar até uma olhada aqui qual é, porque eu não lembro, mas que tu coloca qualquer coisa que tu acha interessante
e a IA devolve para ti uma imagem incrível. E variações dessa imagem incrível e coisas prontas, assim. Então, um ponto interessante disso é porque a gente está falando especificamente de IA aplicada a Big Data, no caso, Big Data Internet. Sim. Então, a gente teve uma evolução muito forte na questão de aprendizado de máquina, né, que é o machine learning que a galera fala, Sim. aprofundada, que é o deep learning, e a internet é a criação de redes neurais, que é basicamente uma rede diferente de significados. E aí, assim, como é que a IA consegue fazer isso tudo? Porque agora a gente tem processamento e tem aprendizado para aumentar essa que a gente chama de acurácia, né? Essa eficácia, não sei nem se essa tradução é efetiva, mas de acerto, né? Então, assim, aquela coisa, a gente define o que a gente considera resultado positivo para a IA e a partir daí ela vai aprendendo, né? Então, eu acho que essas são as duas coisas mais fortes, assim. E aí o Adriano sabe bem, assim, de ChatGPT, né, Adriano? Sim, Só sim. antes do Adriano entrar, é como se a gente aprendeu o que que ela precisa e ela tem aprendido com a gente. Então, É isso. por isso hoje ela está dessa maneira, não diria mais acessível, mas está mais comum e a gente sabe dela mais. Seria isso, Adriano? E, né, Sim, Adriano? sim, também. Eu até lembrei de uma aplicação que era super comum e que a gente não sabe que a gente está treinando uma IA. Sabe quando às vezes você tem que fazer uma validação do Google e ele pede lá, identifique barcos, identifique Sim, semáforos. sim. Pronto, ali na prática, você está treinando a IA do Google ele quer saber o que é uma bicicleta. Então, você está marcando imagens em que tem um certo tipo de shape, um certo tipo de formato, e aí, quanto mais pessoas marcam a imagem que tem o mesmo shape, ele vai entendendo cada vez mais que aquele formato é uma bicicleta. Agora, pensa o mundo todo fazendo isso. Rapidamente, por um volume de validações, aquela inteligência aprende, e aí, em toda imagem que você der, ela vai saber, isso é uma bicicleta. Já passa a ser é um processo mais simplificado. Então, a gente também vai alimentando, é um processo realmente retroalimentativo e que ela vai crescendo, é interessante. A gente acha que ela vai sozinha, né? Mas é uma Mas inteligência artificial, ou seja, ela tem que ser desenvolvida. Aliás, até o nosso cognitivo tem que ser desenvolvido, gente. sim, Quanto mais de uma máquina, né? Então, se a gente aprende uma linguagem, ela também vai aprender uma linguagem. Isso, como você disse, é retroalimentativo, né? Isso é essa via de mão dupla mesmo. Mas como que a comunicação, como que vocês que estão no, né, a Duela, eu acho que você chegou a falar no início, João, sobre a Duela, mas eu não sei se você especificou de onde vem Não. a Duela. Eu acho que seria interessante Boa. você falar a Duela para a gente entrar agora na questão da comunicação. Bom, gente, a Duelo é uma venture builder, é uma empresa que constrói empresas, que busca startups, que trabalha com empresas de comunicação e entretenimento. E a gente está ampliando um pouquinho para marketing também. Que ela foi formada aí pela parceria e junção do Grupo FCJ, que é um grupo mineiro, o maior do mundo, na área de venture builders, e o Grupo Mirante do Maranhão, que é um grupo de mais de 60 anos, com TV, jornal, rádio, portal. E a ideia é justamente a gente encontrar startups e ajudá-los a crescer e mudar, e acompanhar e ajudar a mudar esse mercado de comunicação, entretenimento e marketing, né? Então, a gente tem olhado com força, e aí a tua pergunta é muito pertinente, porque o mercado de comunicação mudou, ele não está mudando, né? Sim. Assim, ele mudou. Assim, eu sou da área de planejamento estratégico, trabalhei com publicidade, sei lá, há quase 20 anos já isso, e era aquele mercado tradicional, BV, TV, quando fazia algo diferente, fazia um outdoor. Isso mudou com um troço chamado internet, né? Uhum. A internet mudou completamente o nosso fluxo de consumo. Assim. O mercado de comunicação, de maneira geral, ele é baseado em audiência, através de informação e remuneração dessa audiência através de acesso direto ao consumidor. E aí entra o anunciante, entra todo esse contexto. E esse mercado ele muda completamente porque a gente, enquanto consumidor, mudou desde quando a gente começou a usar a internet do jeito que a gente usa hoje. John O'Reilly chamava isso de Web 2.0, ele cunhou esse termo ali em 2004. Nada mais é do que a gente hiperconectado em tempo real,
O mundo mudou depois do WhatsApp também, porque foi com o WhatsApp que a gente ficou conectado em tempo real. Junto com a internet móvel evoluindo, hoje a gente está de fato conectado em tempo real. O que significa isso na prática? Hoje, a gente deslocou a nossa decisão de consumo para a internet. Então, antes eu era abordado, tinha algumas informações em propaganda, algumas informações de pessoas dentro do nosso grupo, e eu tomava decisão na loja. O Google, junto com a Saat, chamou isso de momento da verdade, momento 1 da verdade. Com a internet, há um deslocamento para a internet. Então, hoje, quando eu tenho curiosidade sobre qualquer coisa ou quero falar de qualquer coisa, eu vou ou no Google ou nas redes sociais pesquisar. E aí eu sou influenciado porque a gente está numa vida corrida, né, Marielle? Então, a gente sempre está adiantando a vida. Então, quando eu sento que eu vou esperar, eu pego o celular e vou adiantar alguma coisa. Exatamente. A tomada de decisão de consumo, ela se deslocou para esse adiantar a vida. Poxa, estou aqui no carro esperando meu filho. Estou aqui esperando para ser atendido no consultório médico. Estou aqui esperando o Uber. Enfim, até o Uber já entrou nesse contexto, né? Eu estou adiantando. E aí houve um deslocamento de decisão de consumo para esse momento. E aí o Google chamou isso de momento zero da verdade. Com isso, a gente passa a tomar decisões baseadas no que nos influencia na internet. E isso abre um leque para um outro mercado, aí tem vários podcasts para a gente fazer, né? Que é o mercado de influenciadores. Né? Mas, em linhas gerais, a inteligência artificial ela entra como um mecanismo, aplicação na comunicação, ela entra como um mecanismo facilitador de manutenção de qualidade e volume. Né? Então, assim, Explica melhor isso, manutenção da qualidade e volume, em que sentido? O mercado, por crescer tanto e tão rápido, e a gente ter outros tipos de acesso e outros tipos de aplicação de anúncio, a gente tem um mercado de trabalho que muda, né, Adriano? Adriano está dentro de agência, então ele está vendo a mudança acontecendo dentro da agência, que é um mercado onde o volume se tornou muito maior, o volume de trabalho, produção de texto, produção de layout, análise de tráfego, mídia, né? Que o planejador de mídia virou planejador de tráfego, né? Se a gente puder fazer esse paralelo. O volume disso hoje é muito superior à quantidade de profissionais. E a quantidade de empresas e tamanhos de empresas também é muito superior. Só que, economicamente, essas empresas não acompanharam. Então, assim, o profissional ele passou a trabalhar com um ticket médio muito baixo. E, naturalmente, quando tu trabalha com um ticket médio muito baixo, tu vai fazer 1000 projetos. Sim. E a qualidade cai. Né? Então, a inteligência artificial, nesse contexto, ela entra como uma manutenção de lidar com esse volume e manter a qualidade, porque antes o profissional, que era um produtor, ele passa a ser um editor. Né? A gente falou mais cedo, existe um limite Sim. do que a inteligência artificial consegue entregar. Então, a partir da entrega dela, trabalha uma edição e uma finalização, que é algo que ainda só o ser humano tem. Né? Graças a Deus. Absolutamente. Ainda, tá? Há uma discussão na academia, eu estou em outro mestrado agora, há uma discussão na academia de que nunca vai chegar o momento que a máquina não vai substituir o homem. Nesse aspecto cognitivo, né? Existem outros caminhos de pensamento que diz que em computação no bico que a gente não está muito longe, aí 20 anos mais ou menos, falam antes. Assim. Mas essa é uma outra discussão. Vocês são muito novos, né? Bem mais novos que eu, que tenho 49. Mas existiam filmes como Blade Runner, que eu não sei se vocês já assistiram, Sim, né? Que me faz questionar muita coisa. A gente achava isso tão distante, algo tão... Sim. E o próprio filme, né, de inteligência artificial. Lembra daquele menininho? Sim. E isso é muito forte. Se eu te falar que tem um troço desse, eu vou até dizer para poder não falar, para não monopolizar a palavra, mas tem um projeto de uma psicóloga de inteligência artificial, escapou o nome agora do projeto, dos anos 50, né? Que já rodava, para você ter noção. E é um negócio doido. Então, está evoluindo, está forte, mas no contexto de comunicação, passa por lidar com esse volume, que está absurdo,
Então, assim, a gente precisa aumentar a eficiência das aplicações de marketing e comunicação e também garantir a qualidade. Assim. Então, eu acho que entra muito por aí, e eu acho que é muito por aí, né? Eficiência, eu acho que é a palavra por aí, né, Adriano? Sim, sim. Eu estava lembrando de uma série de situações aqui, conforme a conversa estava decorrendo. Uma sobre essa questão, né, a questão da cognição, né, do poder cognitivo, a diferença entre você ser sentiente e você ser inteligente, a inteligência versus a consciência, que aí a gente pode pôr para uma série de referências aí literárias e filmes. Eu adoro Star Isso aí é Trek, então podcast, assunto para um podcast inteiro, ou mais. é, é isso. Por exemplo, eu sou fãzão de Star Trek. Então lá tem um personagem chamado Data, que é Data, que ele Nossa, animal. basicamente ele é uma inteligência artificial que ele sempre, o objetivo dele é alcançar o status de humanidade. E ele sempre está limitado pelos inputs que ele pode receber. Então, Puxa vida, isso é legal demais. nossa, é muito interessante. E aí ele entra num ciclo. Tem outro filme fantástico, que é O Homem Bicentenário, com Robin Williams. Tem uma Sim. série, é muito Você está bacana. falando, eu estou arrepiando aqui, porque eu vou Eu também, lembrando. eu também. Mas é isso. E chegou ao ponto aí, trazendo nesse mesmo ponto, que recente, o Facebook, né, o pessoal do Facebook estava fazendo uns testes com IA, eles criaram duas, e elas começaram a conversar entre si, chegou um momento que elas desenvolveram uma linguagem Linguagem própria, própria. e aí eles nem... o que é que está rolando aqui? Desligaram. É, mas que a gente não sabe ainda Adriano, deixa eu disso. só fazer um parênteses, porque isso aí ficava algo. Eu tinha lido isso na época, e eu lembro que procurei depois e não achei mais essa matéria. E algumas pessoas pensaram, sei não. Eu falei, não, gente, eu tenho certeza que isso deve ter acontecido. Mas eu não sabia que eram duas. Eu achei que uma só tinha criado uma linguagem própria. Então foram duas e entre elas comunicaram. Faz todo E é sentido. Exatamente. importante complementar isso daí, porque lembra que eu te falei lá no começo que a gente precisava fazer o input e definir o resultado para a máquina aprender? Nesse caso, uma máquina está aprendendo para outra, uma para outra, Pois é, gente, é louco isso. Aí é entendeu? E que não tá disso. E isso do Facebook tem quantos anos? Tem muitos anos já. tem. Eu posso Temos, tentar pegar aqui. Eu acho Vai que ter é uns isso, 10 anos? 2017, 2018. Não, talvez por aí. 2015. 15 a 17, algo por aí. Então, de 8 a 6 anos, entre É, 6 e por 8 aí, anos. por Tá, aí, por aí. achei que tivesse mais. Então, assim, é um negócio maluco. Mas desculpa, Adriano, eu te cortei, mas vai lá. Não, perdão, mas até voltando para o. Porque esse universo, se a gente for para essa parte de a possibilidade, eu tô na escola de que ainda vai demorar muito para a IA ter esse, vamos dizer assim, esse input zero. Ela sempre vai precisar da gente imputando conteúdo e imputando comandos, né? Pelo menos num primeiro momento. Daqui para lá, não sei, enfim, não consigo enxergar esse futuro tão longe. Mas eu queria trazer uma discussão, até vou fazer falando do processo de mídia de maneira geral e da IA, de mostrar como esse processo ele começa até de uma maneira manual. Então, eu queria voltar assim, ó, década de 40, 50, a gente estava ali fazendo propaganda, fazendo marketing de uma maneira ainda muito abrangente. E aí, se eu não me engano, voltando até para uma série, Mad Men, em Mad Men, eles fazem uma referência à criação do profissional de mídia, que foi o profissional que começou a fazer a primeira curadoria dos programas que iam passar. Então, eles recebiam o script do programa que ia passar, para ele começar a escolher de maneira, vou botar assim, inteligente, quais seriam os anúncios que fariam mais sentido para estar ali naquele momento, para que isso esteja casando, né, com o que a mensagem que está sendo passada, para que a propaganda gere o seu objetivo, que é impactar positivamente. Então, se você for ver, é um princípio desse processo de análise de dados para você trazer vou botar assim, um marketing que seja orientado a algo e não a simplesmente ao que alguém acha, sabe? E aí o processo da IA como um todo e a curva de evolução, seguindo até o que o João estava falando, as pessoas hoje são mais editoras do que produtoras. Se a gente for voltar para a década de 50, 40,
eram muito poucos anunciantes. Os espaços de anúncio, eles eram muito mais restritos. Alguns canais de televisão, que eram muito caros, algumas coisas de rádio e algumas publicações impressas. Com a internet, você teve vamos botar assim, uma democratização do acesso à mídia, em que isso favoreceu também a democratização do acesso por parte dos anunciantes. E aí que vem Google Ads e Facebook Ads e essas grandes, vou botar assim, ferramentas de mídia de massa no online, que começaram a democratizar que você mesmo pode chegar, criar sua conta, fazer seu anúncio e subir. E aí, a partir desse ponto, você tem uma entrada de volume muito grande de anunciantes e tipos de anúncio. E aí é que o pessoal do marketing da mídia estava ficando atolado, vamos botar assim, de, pô, eu tenho que agora, antes eu tinha que pensar uma campanha para 2, 3, 4 marcas. Agora eu tenho que pensar a campanha e eu não tenho apenas que pensar e soltar e ela vai ficar por 6 meses. Eu vou olhar 15 dias depois, se não tiver resultado, eu vou ter que trocar. Então, o processo ficou mais dinâmico, mais rápido e mais volumoso. E aí os profissionais, os seres humanos, começam a ter dificuldade de acompanhar a produção, né? Se você for ver, pô, estou aumentando aqui o volume, e aí é o que o João está falando, às vezes barateia, porque eu quero pegar muitas, mas aí a qualidade vai barateando, e aí ferramentas como o chat GPT, eles vêm para ajudar no sentido de, tá, eu sou um redator muito bom, estudei aqui meu jornalismo, tenho técnicas de copywriting. Dessa forma, eu sou uma pessoa mais adequada para dar os comandos, vou botar assim, mais precisos para essas IAs, né? Dar o input para que ela processe e te traga, vou botar assim, volume de informação, para do lado de cá eu fazer uma curadoria, pequenos ajustes, entendendo com a minha capacidade criativa e por todo o meu histórico, né, de aprendizado, quais são as melhores decisões. Então, a decisão ainda está em cima de nosso poder, tanto o input quanto o uso do output, né? Então, nesse sentido, eu sinto que essa curva, né? Eu acho que eu saí muito rápido, né, do Mad Men, da televisão para cá, para a internet, mas para trazer essa questão que o João estava falando do volume e como que a IA ela também auxilia os profissionais de marketing nesse processo, porque essa democratização da internet ela é ótima em vários aspectos, mas ela tem essa questão de trazer o volume de anunciantes e todo mundo quer competir ali, e aí entra no leilão, que é uma outra IA, enfim, faz parte do processo. Você concorda, João? Porque eu, o pouco que eu conheço, eu não conheço as linhas, mas assim, para mim faz muito sentido o que você está dizendo, Adriano. Ainda nós somos aqueles que vamos controlar, né? O poder do controle ainda está na gente. Ela vai ter autonomia, acredito que ela vai ter, poxa, muito mais autonomia, mas eu ainda acredito que o poder, e espero que o poder esteja nas nossas mãos. O que você acha, João? Ah, desculpa, fala, Adriano. Só para complementar, para minha visão, é como se fosse uma calculadora. A gente podia continuar fazendo conta na mão, mas a calculadora ela acelera muito o nosso processo. E aí ela já é um objeto que faz tanto tempo que ela está nas nossas vidas, que ela já ficou, a gente já se acostumou a ela fazer, a computar, né? E fazer Sim. esse processo de uma maneira muito mais ágil. No final das contas, essas IAs elas vão estar trazendo esse mesmo tipo de benefício na minha perspectiva, mas ainda tem uma pessoa que chega lá e fala, eu quero fazer essa conta, porque ela tem um porquê, sabe? Então, essa questão do porquê, o A why, intenção, né? O isso propósito e a intenção. é o propósito, tem muito disso. Vai, João, foi mal. Tranquilo, cara. Eu acho sempre muito bom essa metáfora da calculadora, né? Porque a calculadora é mais ou menos a junção folha de papel, caneta e ábaco, né? Uhum, exatamente. E ainda mais as mais novas, elas, além de suportar o cálculo, ela documenta e guarda. E as calculadoras mais avançadas, elas entendem qual é o comportamento repetido do cálculo e a partir dele passa a prever qual cálculo que vai fazer. E isso é uma aplicação, é uma metáfora massa para a calculadora, mas eu acho que democratização é uma boa palavra. Desculpa, repete, por Assim, favor, João. Democratização é uma boa palavra. Democratização. Ok. É uma boa palavra. Assim. Eu vi nesse mercado tradicional, né, antes de trabalhar com... Comecei a trabalhar com marketing digital em 2007 ainda.
Eu estive nas primeiras agências do país, a gente fazia ação de marketing no Flogão e no Orkut, né? Então, poxa, e a galera que entrava era muito uma galera que não tinha grana mesmo para entrar nem em mídia alternativa. Aí a gente ia entrar os dó, dó, e muito menos mídia tradicional, né? Quando entra ali TV, rádio e jornal impresso. Na verdade, não tinha grana, mas tinha ali um décimo, em alguns casos, um, um centésimo assim, do orçamento das grandes empresas. Então, isso influencia muito, Maria, na questão da competitividade. Com certeza. Né? Se eu não consigo chegar no meu possível cliente, enquanto o outro chega com mais facilidade porque tem um canhão de grana, eu perco competitividade. E para crescer vai ser muito difícil. E eu acho que a internet ela traz ali essa democratização, porque dá acesso para que pessoas com recursos bem menores conseguissem o mesmo resultado ou melhor do que a galera que investia um caminhão de dinheiro em mídia tradicional. Eu acho assim, só para ficar claro, todas as mídias têm seu lugar, tá? O que mudou foi a função de cada um tipo de mídia. Eu acho que as funções mudaram. Mas a galera que passou a conseguir ter acesso e ter assertividade, porque tu consegue dizer o que tu quer e a IA entra e entrega para quem tu quer. Sim. E ela começa a aprender exatamente de acordo com o resultado que tu estás fazendo ou não, qual é o melhor caminho para tu continuar tendo melhores resultados continuamente. Eu acho que isso é muito forte. E aí, seguindo muito do que o Adriano está falando, dentro da comunicação, geralmente, eu não sei quanto da galera que está aqui com a gente ouvindo acompanhou um processo de agência ou um processo de redação jornalística, eu sempre tenho a pesquisa, eu sempre tenho o benchmarking, eu sempre tenho a análise do que já foi feito. Então, não é simplesmente sentar e escrever um texto, não é simplesmente sentar e montar uma peça gráfica. Nunca foi só isso. É um trabalho super extenso e o resultado dele, que é o texto ou a peça gráfica, só vai ter qualidade se tu tem um bom repertório, tanto enquanto profissional, quanto em capacidade de realizar pesquisa secundária, benchmarking e outros tipos de ações que tu faz antes da criação. Hoje, a inteligência artificial está indo até o ponto que ele te dá a arte pré-finalizada. Então, assim, quando eu olho só para criação e layout de peça gráfica, tinha a função de um cara que era o arte finalizador. Era. Ele só finalizava. A gente vai virar arte finalizador. E dentro de uma redação, tem o editor, né? Que é o cara que vai, beleza, usar aquele repertório que ele tem, que é muito maior que os outros, por isso que ele está numa posição mais elevada. Às vezes, muita agência colocava o arte finalista, muita gente júnior, que eu acho super equivocado, porque ele só piora o trabalho, ele não... O cara que finaliza tem que ser o cara que tem mais Sim. repertório, porque ele que dá aquele toque final ali que está faltando para o negócio super encaixar. E essa passa a ser a nossa função, porque, veja, não é simplesmente escrever um texto, não é simplesmente fazer uma peça gráfica, tem todo esse trabalho. A IA está entrando nesse contexto, e aí eu estou focando bastante dentro do contexto da Smart Dash, que é justamente transformar um trabalho que antes era hercúleo, tipo, a gente começou a usar muito na Duela, a gente tem muita coisa publicada, a gente está muito em imprensa, e quando a gente começou a usar, a gente começou a testar tem uns 3 meses para cá. Um bom texto, e até o Jéssica estava aqui com a gente antes, nosso agente de marketing, um bom texto, bom de verdade, demorava 5 dias de pesquisa e meio dia de escrita. A gente conseguiu diminuir isso para um dia, com tudo pronto, e 85% do texto produzido por inteligência artificial e a gente tendo a pessoa só editando e finalizando. Então, veja, é sobre qualidade e volume e é sobre ter alguém já, que é a máquina, que é muito melhor do que a gente para fazer pesquisa, porque ela está plugada Com direto certeza. no maior big data que existe, que é a internet, que aprende e que consegue entender várias nuances e significados diferentes de acordo com a rede neural. Porque uma palavra ela tem um significado diferente de acordo com o contexto. A IA já sabe esse contexto.
essa parte que antigamente só o ser humano conseguia fazer, que é entender contexto, aí ela chegou nisso daí, já entende contexto. Então ela faz a pesquisa inteira, no maior binário que tem todos os contextos do mundo, tem todo mundo na internet, tocando o tempo inteiro, 24 horas por dia, no volume absurdo, e atalha esse caminho, entregando, novamente, qualidade, mas dando com volume para a gente se tornar esse editor ou arte finalista. E aí, nesse ponto, a galera que não tinha grana para pagar um bom editor e um arte finalista passa a conseguir fazer isso. Por quê? Porque cai muito o custo em relação ao volume de horas trabalhadas. O repertório ele é resolvido pelo repertório da internet, né? E ele passa a ter um custo menor para ter um cara que é um arte finalista ou um editor nesse sentido. E isso melhora o jogo para todo mundo. Porque, para mim, a melhor coisa do mercado é a competitividade. É o que faz o mercado melhorar, assim, de maneira geral. E aí você fala da agilidade que a gente ganha. Quem já experimentou que seja uma coisa básica, que a IA te entrega um texto, você fala, poxa, aquele tempo ou quem tem hábito de escrever e sabe o tempo que gasta para escrever um bom texto, né? Não é escrever qualquer coisa, é escrever um bom texto. E aí vem uma IA e te entrega um bom texto onde você faz ajustes. Poxa, o tempo que você ganha para fazer outra coisa. É como uma calculadora, de você estar ali fazendo no É Abacus, uma isso. conta super complexa, Exatamente. e não, pô, já está pronto, vou seguir, sabe? É o mesmo racional. A ideia é essa. E aí, puxando o gancho até do Smart Dash, vou trazer um pouquinho para cá, a gente está implementando, já está para lançar, tudo der certo até o fim do mês, vai estar disponível aí para Peraí, todo só um mundo. pouquinho. A gente vai ter que falar que fim de mês, porque a gente não sabe quando as pessoas vão ouvir. É verdade. Então, a partir do fim de janeiro de 2023, a partir de 31 é a nossa expectativa, a gente deve estar Seu lançando deadline. o nosso deadline. A gente está lançando um novo módulo, né, no Smart Dash, que ele busca trazer essa IA do ChatGPT e algumas outras, a gente faz uma combinação lá, para gerar textos para anúncios, por exemplo. Só que uma das dificuldades que historicamente a gente teve aqui, e aí nossos redatores adoraram, porque eles podiam ver de duas formas. Uma, meu Deus, meu emprego está em risco. A outra é, meu Deus, uma ótima ferramenta para me ajudar aqui, Sim. porque eu estou super atolado. Então, o pessoal de lá super adorou, porque a gente consegue trazer uns inputs bem avançados no que diz respeito eu vou dar um passo atrás até para explicar esses avançados. Com o Google Ads, o Facebook, muitas dessas plataformas buscaram ser um esquema quase de self-service de você fazer uma veiculação de anúncio. Então, vou dar um exemplo. Um amigo meu tem uma empresa de fazer piscina. Ele não contratou ninguém. Ele entra, fez a conta dele no Google Ads e só faz campanha de Google de pesquisa. Ele mesmo escreve tudo e muitas vezes ele tem alguma dificuldade e tal. A maioria das empresas que estão anunciando na internet acabam contratando uma agência exatamente pela dificuldade de produzir esses textos, de produzir essas imagens com uma qualidade que vai reverberar bem na internet. Com esse módulo do Smart Dash, a gente está visando alcançar dois grandes públicos. Esse indivíduo que está aí fazendo seus textos e que ele tinha muita dificuldade, a gente vai facilitar ele entregar um texto de mais qualidade. Então, a gente meio que pluga nesse caminho do self-service para os micro empresários, empreendedores, né, que podem fazer seus pequenos anúncios ali. E para os grandes anunciantes, as marcas, né, as agências, a gente entrega uma forma de você desdobrar o mesmo conteúdo para vários formatos. Que essa é uma dificuldade que nossos analistas eles adoraram, que foi o seguinte, pô, eu tenho um tema aqui de campanha, mas eu tenho que veicular ela no TikTok, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, nos Stories e no Google Pesquisa. E eu tenho que veicular isso tudo com uma linguagem congruente, coerente, que eu falo a mesma coisa, sendo que Mas eu tenho de 30 maneira diferente. eu tenho 30 caracteres, o outro eu tenho 15, no outro eu tenho 180, no outro eu tenho 90 mais 60. Então, e aí, como é que a gente faz? Então, algo que a gente está vendo como melhorar, né, a vida das pessoas nesse sentido tá, você digita aqui, você traz o seu conteúdo, você define gatilhos mentais,
você define um humor, pô, eu quero que seja um anúncio divertido ou um anúncio sério. E aí a IA já monta até com esse tom, fazendo uma Legal piadinha ou demais. sendo... É muito interessante. E aí chega para o redator fala, massa, só tenho que agora dar na expressão daqui, dar um tapinha para a gente deixar tudo bem arrumado e veicular. Então, algo que o pessoal estava levando, mesmo esquema de João, 3, 4 dias, e aí intercalava, porque tinha que ter, às vezes, até uma saturação criativa, porque estou trabalhando com 5, 10 contas diferentes. Pô, agora eu consigo ter mais opções de uma maneira mais clara para que eu, com a minha experiência, faça uma escolha. Não, esse anúncio aqui realmente é o que se encaixa melhor nessa situação. E assim o copywriter vai se adaptando, né, a uma nova função, que é, como o João estava falando, que é quase que um revisor, editor final para só veicular. É só para a gente, infelizmente, vai ter que encerrar, mas eu quero gravar outros com vocês. Eu não vejo desmerecimento nenhum disso, sabe? Talvez num primeiro momento alguém poderia pensar, você mesmo citou isso, né? Algum poderia achar ruim. Ai, deixei de ser produtor para ser um editor ou um finalizador. Gente, isso é bom demais. A gente que sabe o quanto é penoso preparar um texto, o quanto é penoso preparar uma arte, pensar na linguagem certa para cada veículo. Como isso facilita a vida. Como isso facilita. E como tem aumentado, aí volta daquilo que vocês disseram no início, né? Eu anotei aqui. Qualidade e volume. O volume tem aumentado cada vez mais e a gente precisa se destacar pela qualidade. Então, se a gente tiver o auxílio da IA, que bom, que bom. E aí que eu deixo aberto para que vocês possam fazer as suas considerações e deixar os contatos de vocês, por favor. Mas eu já deixo aqui que a gente vai ter que gravar mais episódio. E aí eu queria fazer o fechamento com mais uma palavrinha aí, baseado nessa fala do Adriano, que é especialização. Então, a gente tem que lidar com um volume gigantesco, a gente precisa manter a qualidade, a gente democratiza, mas no fim do dia, a busca do mercado é sobre especialização. Adriano citou aí cada tipo, né, de mídia, volume de caracteres diferentes, abordagens distintas. E aí uma das discussões que eu mais tenho com outras empresas de varejo que a gente vem trabalhando é como é que eu faço para personalizar a imagem? Uhum, Isso tem a ver com especialização. Como é que eu sim. consigo lidar com um volume gigante e ainda assim ser especialista em cada nicho daquele volume, né? Então, a inteligência artificial, ela entra com muita força nisso. Eu lembro que a gente viu os primeiros testes do que a Adriana acabou de narrar, da Smart Dash, e aí o Gerson virou assim, esse me demite, né? Porque o peixe ficou muito bom. Ele falou brincando, obviamente, porque o Gerson é um maravilhoso, não tem nem como a gente não vive sem o Gerson, mas a entrega, olha assim, caraca, vai dar para fazer muito mais coisas, lidar com o Exatamente. volume de um jeito diferente e manter um padrão de qualidade dentro desse volume, Isso é né? que é bom. Então, assim, a gente, quanto o Venture Build, a gente tem nossos acionistas para se comunicar, a gente tem as startups que a gente relaciona, a gente tem um mercado que são os nossos startups, e a gente tem ações específicas para startups, que a gente ajuda a buildar para que elas cresçam, né? Então, veja, especialização. E aí, certamente, eu estou dando o exemplo da Duela Ventures, mas tem um negócio que é bizarramente mais complexo do que isso. E a inteligência artificial, ela entra muito para fazer esse fechamento. Lidar com o volume, mantendo a qualidade, democratizando o acesso e tornando possível a especialização desse volume para chegar no que todo mundo quer, que é personalização em massa. Então, eu acho que é por aí. Eu sou o João Silva, CEO da Duela Ventures, e a gente está, nosso site é duela.ventures e nosso Instagram é @duelaventures e o LinkedIn é a mesma coisa. Obrigada, João. E você, Adriano? Bom, para eu finalizar aqui, uma coisa que eu penso é o seguinte: o mundo ele é super dinâmico. Então, se a gente for voltar aí na história da humanidade, a gente começou como caçador-coletor, foi se tornando sucesso quando a gente aprendeu a fazenda, né? A controlar os alimentos, e aí veio metodologia, a partir daí veio a revolução científica, e a gente vai num processo
em que a gente sai de uma expectativa de vida baixa para uma expectativa de vida cada vez mais alta por conta das metodologias. Então, o que eu digo é, a gente não deve ter medo da inovação, sabe, do novo, do que está por vir. É muito mais uma questão de que faz parte do processo de mudança do mundo, é natural o mundo é dinâmico e é importante, aí eu diria que é importante, que a gente olhe muito mais no sentido de, tá, qual é o valor que isso pode me entregar? Como é que eu posso extrair disso para a minha vida, sabe? Porque, no final das contas, estamos todos aqui, vou botar assim na Terra, com o mesmo propósito de sobreviver, de ter uma vida de qualidade, de viver bem e de aproveitar o máximo possível. Então, essas tecnologias, elas nos permitem tanto conversar remotamente, você está em São Paulo, Sim. João está em Recife, eu estou em Salvador. Então, é muito mais sobre olhar para o futuro e as possibilidades de melhoria das coisas do que ficar com o receio do novo, sabe? Então, em termos de mensagem, em termos de visão de mundo e de realidade, eu diria, a IA, ela está aqui para nos ajudar. É muito mais sobre como que a gente vê, de a gente estar de braços abertos para aprender uma coisa nova e que aí sim isso agrega demais na nossa história. E aí o Smart Dash está aqui para isso também, sabe? Para entregar valor para quem trabalha com marketing, quem precisa melhorar isso na sua rotina. E aí procura a gente lá, vou deixar os contatos, né? Que é o nosso site é o smartdash.marketing. Também é o nosso Instagram, @smartdash.marketing. Eu sou o Adriano Leite. Meu e-mail é adrianoleite@smartdash.marketing. E é isso, procura a gente aí nas redes, manda um alô, que qualquer coisa a gente vem aqui, eu estou super afim, se ele chamar eu venho de novo, gosto muito dessa parte de dados, de inteligência, de comunicação com dados, sabe? O mundo mudou tanto dos últimos tempos para cá, a velocidade de produção de dados, enfim, tem muita coisa aí para a gente conversar. Mas não vou me delongar mais não, muito obrigado, gente, e é isso, foi um prazerzaço estar por aqui. Bom, como dizem vocês aí, foi massa. Foi massa. E que venham outros episódios, que a gente possa estar conversando cada vez mais sobre isso. Ontem eu gravei um podcast. Olha a fonoaudióloga já embolando tudo aqui. Ontem eu gravei um podcast sobre Business Transformation e a gente vai vendo como cada coisa vai transformando e trazendo para a gente só a melhoria. Como você disse, a gente não tem que ter medo. A gente tem que estar ali aproveitando o que tem de melhor e peneirando, é claro. Então, que a gente possa se encontrar no próximo podcast e que seja em breve para a gente continuar falando sobre isso, viu? Muito obrigada a vocês dois, João e Adriano. E para você que está aqui acompanhando... Oi, vamos. Eu só vou fazer aqui para a gente tirar a nossa selfie aqui. Para você que está acompanhando o podcast Inovação na Veia, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembra de seguir @podcast.inovação na veia, @café com Mariela Parolini. No próximo episódio a gente se encontra. Não é IA, somos nós mesmos. E IA você vai encontrar em outros lugares aqui na Smart Dash e tantos outros. E vai ser massa. Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu estou te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!